Eu já estava aqui, mais uma vez, conversando com o Virgílio, e a gente comentava o quanto que... Acho que a grande maioria dos brasileiros não tem a menor noção de onde que vem o seu sobrenome, né? Na verdade, no mundo inteiro, ninguém pensa nisso, inteiro. né? E você resolveu fazer essa busca meio que indireta através da sua árvore genealógica, então? Na verdade, a árvore me dá uma curiosidade, deu uma curiosidade muito grande, né? Quando eu comecei essa pesquisa, eu sou geólogo de formação inicial. Geólogo? E depois, com 45 anos de idade, prestei vestibular, fui fazer o curso de História e agora me dedico às duas atividades em paralelo, que são muito boas. Tudo? Consigo, felizmente. As suas duas paixões. Os dois são meio históricos, na verdade. Uma história mais comprida, né, da Terra, outra história mais recente, né? E a família Lima? Lima é um sobrenome bastante comum no norte de Portugal. Tem uma cidade famosa lá, chamada Ponte Nova de Lima, uma cidade de origem romana, inclusive, e ela está juntinho, quase na fronteira com a Espanha, né? E ali é a região da Galícia, então essa linha é uma palavra Galícia originalmente, né? E para cá também veio muita gente, inclusive porque a Lima, a nossa cidade, por exemplo, de Limeira, tem uma origem em Lima, porque acreditava-se que a lima era um antibiótico natural contra a peste, então era uma coisa muito popular. E aí virou Limeira. Tem toda uma história que o padre achou que ia ser protegido pela lima, não foi enterrado junto com as limas que ele levava e a cidade virou Limeira. Infelizmente a Limeira original não ficou lá, né? Não ficou, não teve jeito. Aqui surgiu um e-mail da Amanda que pergunta o seguinte: gostaria de saber a origem do sobrenome Vasconcelos. Vasconcelos é um sobrenome que é registrado... Bom, veja bem, eu não tenho todos de cabeça, hein? Eu não sei como você memoriza tudo, sinceramente. Não, mas o Vasconcelos é um sobrenome que é originário, que a gente chama de toponímico, é de um local no interior de Portugal. E ele é registrado mais ou menos desde o século XII como uma propriedade de Vasconcelos. Né? Tem a ver provavelmente com Vasco, que é de origem vasca, né? Do país do sul, daquela região da fronteira entre... o sulzinho da França e a Espanha, né, era de País Basco, né? Quais os sobrenomes que você, na sua pesquisa, você descobriu ali um significado curioso? Assim, os que você falou, puxa, eu acredito tem um que não é meu, mas é de um amigo, por exemplo, Battigalupo, em italiano. Battigalupo, em dialeto, seria o que beija o lobo. Qual é a história da família, né? A história da família é o seguinte: todos os Battigalupo vêm de um lugarzinho muito pequenininho, uma cidadezinha de montanha no alto, mesmo assim, a última cidade, vamos dizer assim, na montanha, onde tinha muito lobo. Então, provavelmente, a origem desse sobrenome é o seguinte: os vizinhos dele que moravam de baixo, o pessoal lá de cima, é ele e os lobos, eles beijam os lobos. Quer dizer, estão tão próximos aos lobos que beijam os lobos. Vivem com os lobos, exatamente. Esse é um que eu acho que é super interessante. Esse é interessante. Né? Quais são os sobrenomes na Itália mais frequentes? De longe, o primeiro é Rossi. É Rossi? Rossi, nós estamos falando das características, né? Então, Rossi quer dizer o quê? Vermelho, ruivo, né? Então, o Rossi e as variantes. Russo, rosso, varia, tem uma série de formas, né? Quer dizer, isso se refere, então, à característica das pessoas, serem branquelas, rossos e tal. E que se nós olharmos para o nosso caipira paulista, em particular, você tem o que a gente chama de cor russo, né? Ele é rosso, né? É aquela cor que não é muito definida, né? Mas puxa pro ruivo, meio, né? Então, esse é o nosso russo. Então, Rossi é o primeiro. O segundo, então, característica física. O segundo é Ferrari. Que tem a ver com ferreiro, é da profissão, né? E por aí vai. Então você tem Marino, por exemplo, que morava perto do mar, que morava na costa, coisas desse tipo, né? Quer dizer, coisa muito simples, se a gente Simples, claro. Não tem nada complicado em sobrenome. A coisa é curiosa, né, de você pensar. Até pela simplicidade. Tem alguns, por exemplo, tem uma família até no Brasil que tem esse nome, que chama Balestrieri. 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 Existia uma arma que se usou desde a Idade Média, na verdade desde os romanos, mas ela foi muito difundida na Idade Média e até mais ou menos o século XVII, que se chama besta em português. Todo mundo já viu isso em filme, né? Que nem se fosse uma espingarda com um arco, né? Então, em italiano se chama balestra. E o sobrenome é Balestrieri, quer dizer, seguramente essa moça teve um antepassado que era soldado e usava esse tipo de arma. Aliás, em Portugal existe espingardeiro também. Existe um sobrenome espingardeiro? Existe espingardeiro em Portugal. Como é que chama o primeiro-ministro da Espanha? Sapateiro. É um sobrenome de profissão.
mas a gente não se toca. Não se toca, O sapateiro ainda, tudo bem, agora a gente vê no noticiário, mas espingardeiro... Né? Médico, por exemplo, uma pessoa que tem um médico na família, sobrenome que você saiba algo assim similar, tem algum? De médico eu não sei, mas de animais existem uns curiosos. Quais? Existe mosca, existe barata, que a gente não Não, lembra. é verdade. Né? Mosca e barata. E tem umas combinações aqui. Em São Paulo tem uma rua Carneiro-Leão. Olha que combinação estranha. Né? Carneiro-leão. Deve ser o leão comeu carneiro, virou carneiro-leão. Quantos anos de pesquisa? Você falou 27, né? 26 anos. 26 Eu comecei em anos de 84. Isso aí. Começou estou completando. E você, ao longo desses anos todos, você foi fazendo essas descobertas de que jeito? Porque não é só a internet. Não, na verdade a internet é recente. Né? A internet está completando metade, talvez, desse período, 12, 15 anos. Como você fazia essas pesquisas? Eu gosto muito de ler. Tive a oportunidade de viajar, então tenho bastante material. E na minha família, a gente sabia muito vagamente da parte italiana. Né? Da parte da minha mãe, sabia mais, porque temos parentes lá e tudo. Da parte do meu pai, não sabia praticamente nada. Então, isso para mim foi um estímulo muito grande. Para ir atrás, para conhecer. Para ir atrás, porque chegou uma hora... A primeira coisa que eu descobri que meu sobrenome, como eu tinha sido registrado, tinha sido deturpado, tinha modificado, como acontece com mais da metade dos italianos aqui, né? E outras nacionalidades também, alemães, etc. E como seria o seu sobrenome? Meu sobrenome, eu fui registrado como Monteso, M-O-N-T-E-Z-Z-O. Como Monteso? Porque isso acontecia, as pessoas vinham, não falavam direito, tinham um sotaque, os outros não entendiam. Outro dia eu vi um rapaz que o nome dele é José, mas não é que o nome dele é José, como se fosse o nome dele é José. Porque perguntaram no cartão, qual é o nome da criança? É José. O cara falou, escreveu, é José. É José, E o nome do rapaz é José. Quer dizer, umas coisas meio loucas, né? Tem uma piadinha sobre isso aí, né? Como é que você chama? Paulo. Pô, você é gago? Eu não sou, mas meu pai era. E o cara do registro civil não percebeu. Era mais ou menos o que acontecia antigamente, né? Você tem umas coisas, sobrenomes que acabam surgindo do nada, justamente por isso, né? Surgindo, estranhíssimos às vezes, né? É verdade. O Gastão Henrique tem a história, né? Nosso deputado aí, né? Que era para se chamar Gastão Henrique. Porque ele tem outro sobrenome, na verdade, né? E foi avô dele que foi registrar, um italiano, Gastão Henrique, Gastão Henrique. Aliás, ele tem isso no site e no livro dele. Olha que então não é inventado. Não é inventado. Olha, eu vou passar para vocês o telefone do Virgínio, porque acho que curiosidade é o que não falta. Você vai ter que lançar um livro com isso. Tá no projeto. Tá, tem um site, eu dou cursos e etc. E está no projeto. Dá tempo de você trabalhar como historiador, geólogo e ainda dar palestras sobre esse tema? É muito gostoso. Quando a gente faz o que a gente gosta, você sabe disso. Sobra tempo. A gente vive. A gente se entusiasma, a gente faz com gosto. E você é muito entusiasmado, acho que, com tudo isso. Absoluto, mesmo, né? absoluto. Porque você fala com uma alegria, com uma... Minha mulher diz que eu fico bravo quando faço essas coisas. Não é bravo. Fica intenso. Eu sou enfático. Olha, o telefone do Virgínio é o 7999-8533. O site qual é? É www.imigraçãoitaliana.com.br. Imigração, naturalmente, na internet é Imigracal, né? Imigracal. Imigracal e esse italiano. emblema que você tem é o seu amor pelo Brasil e pela Itália? Esse é o logotipo que eu criei e um primo meu deu a apresentação poética dele, vamos dizer assim. Significa, deixa eu virar para o lado certo lá. E você? O livro significa o estudo das relações entre o Brasil e a Itália, baseado no coração, na emoção. Olha, ficou muito Eu só legal. acredito em estudar se você tiver sentimento junto. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente só consegue fazer bem feito se tiver emoção, porque senão... Na verdade, tem que ter a combinação, né? Se você é super emotivo, eu conheço muita gente que fala assim, sou super emotivo. Nossa, você faz isso, que maravilha. Eu queria saber da minha família. O que você já fez? Perguntou alguma coisa do seu avô? Não. Então como você vai saber? Né? Fica difícil, né? Exato. Então eu acho que a gente tem que dosar os dois aspectos, né? Eu procuro fazer por isso. Tem que estar em equilíbrio. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer, estou sempre você vir, viu? Tá. Gente, ele anima a gente, não é verdade? Eu gosto de gente que faz o que gosta, por isso. Porque sai entusiasmando a gente.